Paz e graça, irmãos. Boa noite, mais um domingo. E nós vamos hoje ler dois textos. Um texto em 1 Samuel, capítulo 16, e outro em Atos, capítulo 12. A sua casa é a extensão do nosso templo, a sua família é o rebanho que você, papai, você, mamãe, tem a responsabilidade de pastorear. Vamos ler a palavra de Deus? Os convido então a 1 Samuel, capítulo 16. Abra sua Bíblia, por gentileza. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero mandar um abraço especial para os seminaristas, o irmão Zé e o irmão Tiago. Que saudade da gente estar junto no altar do Senhor, estarmos juntos na oração, na ministração da palavra e estudando a palavra. Mas em breve estaremos juntos. Atos 16, a partir do verso 1, por favor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Por favor, agora vá ao Novo Testamento, Atos, capítulo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso 21, nós vamos ler. Os irmãos sabem, eu gosto muito de uma leitura combinada no Velho Testamento e no Novo Testamento, porque não existe, na verdade, essa divisão, ela é apenas didática, para que a gente encontre mais rapidamente os livros e saiba um pouco da história deles. Mas é uma só Bíblia, um só livro. Então vamos ler 12, Atos, verso 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém. Queridos, dois textos bastante interessantes. Bastante interessante é como esses dois textos se relacionam com o nosso dia a dia. Nós temos aqui duas figuras políticas que se apresentam a nós. No primeiro texto que nós lemos, Deus se levanta, chama o seu profeta, o seu sacerdote, Samuel, e diz: acabou o tempo de Saul. Saul não é o homem segundo o meu coração. Não é o homem para dirigir Israel. Não é o homem para presidir sobre o meu povo, para reinar sobre o meu povo. E eu vou me prover de alguém segundo o meu coração. Então vem, eu vou te mandar à terra onde mora Jessé. Jessé era a cabeça de uma família pequena e pobre. E ele vai, mas ele vai com uma preocupação que ele coloca diante do Senhor. Quando Saul souber que eu estarei indo lá, ele vai me matar. Deus disse: não,
Então vá lá e faça um sacrifício. E durante o sacrifício você convida Jessé e os filhos dele para que estejam com você. Coisa absolutamente comum, se faz sacrifício em Israel em todos os lugares, não é diferente ir naquele lugar. E ele faz assim. Os principais dirigentes daquela cidade, os anciãos, quando souberam da vinda de Samuel, ficaram extremamente preocupados com a reação que Saul teria, de vingança. Saul destruía os seus inimigos. Saul destituía do poder aquele que não falava o que ele queria. Se alguém tivesse um discurso, né, alguém que estivesse na administração pública, como os anciãos que dirigiam aquela cidade, e que tivesse um discurso que não fosse o mesmo de Saul, por mais enlouquecido que fosse o discurso de Saul, Saul simplesmente destituía essa pessoa e mandava matar. Então os anciãos ficaram preocupados, né? Porque pode ser que mande matar um ou todos os anciãos da cidade. Então eles vêm, tem um encontro com Samuel e pergunta, é de paz a tua vinda? Tua vinda tem que finalidade? Ele disse, calma, eu vim sacrificar o Senhor. E realmente havia ali um sacrifício a ser feito. E durante o sacrifício, ele vai conversar com Jessé e diz, o Senhor escolheu entre os teus filhos um para ser o rei após Saul. Mas ele não sabia qual. Deus disse que mostraria no momento em que o jovem passasse por ele. Então Jessé chama os filhos e vai fazê-los passar. Quando passa o primeiro, diz o texto, que era um rapaz alto. Era um rapaz que tinha um histórico de atleta, né? Que nada o abalaria, qualquer doença que lhe viesse seria uma gripezinha, e olhe lá. E quando passa, Samuel se encanta e diz, é esse. É esse. E a voz do Senhor fala a Samuel, não é esse. Não é. Não veja como os homens veem. Eu vejo de forma diferente. Eu vejo o coração. Os homens veem só o exterior. Não se encante com o que ele mostra por fora. Primeiro texto. O segundo texto fala de Herodes. Herodes, não aquele que matou as crianças na época do nascimento de Jesus, nem tampouco aquele que mandou prender João Batista. Esse é um neto do primeiro e um meio sobrinho do segundo. Flávio Joséfo, um historiador, vai dar alguns detalhes que a Bíblia não traz. Mas o que a Bíblia traz? Num dia de festa, esse Herodes veste roupas especiais e vai fazer um discurso ao povo. E o povo, ao ouvir a voz, começa a dizer, não é voz de homem, é a voz de Deus. É algo extraordinário. Aquele homem, ele havia de alguma forma tentado cativar as pessoas e ele tinha um grupo de apoio naquela cidade. E ele empreendeu uma perseguição à igreja, já havia prendido a Pedro, o anjo do Senhor o havia tirado do cárcere, senão ele teria sido morto. Ele havia mandado matar a Tiago. E com isso ele estava empreendendo uma perseguição à igreja do Senhor daqueles dias. E o povo gritava, não é voz de homem, é voz de Deus. É uma coisa mítica, é uma voz mítica, sabe? É aquela coisa assim, e havia uma histeria, o povo... E naquele mesmo momento, ele caiu doente e ele morreu comido por bichos, diz a Bíblia. O que o Flávio Joséfo vai dizer e vai explicar é que havia uma festa naquela cidade, era uma festa que acontecia pelo aniversário do imperador romano Cláudio, e haviam jogos como uma Olimpíada. E ele veio fazer uma visita durante esse período, vestiu uma roupa toda feita com fios de prata. Quando o sol bateu nessa roupa, houve então aquele
esplendor de luz, aquele brilho extraordinário, foi nesse momento que as pessoas começaram a gritar. E a Bíblia diz, por ele não dar glória a Deus. Não é apenas abrir a boca e dizer glória a Deus, aleluia, é de Deus. Não, isso é bobagem. Paulo explica para nós lá em Colossenses que essas coisas não têm valor nenhum contra a sensualidade, que elas têm aparência de espiritualidade, mas elas são vazias, são ocas, elas são sem substância, sem conteúdo. O verdadeiro louvor é algo que a pessoa pratica, é uma ética. O dar glória a Deus é entender a ética de Deus em relação às pessoas com quem nós nos relacionamos, as pessoas que nós não nos relacionamos, mas nós afetamos e afetaremos, o meio ambiente. É você ter uma vida de santidade. Santidade não é você subir 500 degraus de joelhos, carregar uma cruz de madeira nas costas, se bater. Santidade não é você deixar de comer alguma coisa, ou deixar de comer por um dia inteiro, fazendo um jejum. Não, a Bíblia ensina para nós que essas coisas não têm valor nenhum contra a sensualidade. Mas santidade é você levar em consideração o seu semelhante como semelhante a você. É você saber que dói em você e que dói no outro. Que você tem fome, que o outro tem fome. Que você tem frio, o outro tem frio. Que se você não gosta que alguém fale de uma forma áspera com você, você não deve falar de forma áspera com os outros. Que o seu lucro não é razão para que alguém viva no prejuízo. A santidade, ela é relacional. A santidade não é meramente uma coisa discursiva. Não é decorar a palavra de Deus, ficar repetindo. Não é ficar apontando a vida do outro como não coerente com o que você interpreta da palavra. Não. Mas é você facilitar o caminho do outro e guardar a essência das coisas boas desse mundo. Então, quando Deus recusa Saul, é porque Saul, embora sendo o rei que Deus havia apontado, ele havia se desviado. Ele passou a governar para si e para sua casa. Ele passou a governar para o seu enriquecimento. Ele passou a governar para o seu conforto. A pobreza aumentou muito em Israel. O número de miseráveis pelas ruas era algo que se notava assim que se abria uma janela. As pessoas estavam sofrendo. E não havia em Saul nenhuma sensibilidade. Deus então o recusa. Deus o recusa. Esse homem também, Herodes, ele era um homem que estava cheio de si, orgulhoso, porque as pessoas estavam enganadas e puxando o saco dele. As pessoas faziam grupos e ficavam esperando que ele saísse. Levavam para ele presentinhos. Diziam para ele que ele era o escolhido de Deus. Sabe, havia todo um movimento e ele aceitava aquilo. E ele não governava para o povo. Deus tem um compromisso com as pessoas que ele criou. Em Gálatas, depois você pode procurar na sua casa, Paulo vai dizer assim, que ele volta a Jerusalém depois da sua conversão, depois de ficar um tempo fora, vai ter um encontro com as colunas da igreja, põe para eles o evangelho que ele estava pregando entre os gentios, essas pessoas estendem a mão direita, o abençoam, e Pedro diz a ele, em nome de todos os outros, diz a ele, vá pregar aos gentios, porque é o ministério que Deus te deu, e nós pregaremos aos judeus. Apenas não se esqueça dos pobres. A pobreza é um desafio a ser vencido. A pobreza, ela não pode ser mantida. A pobreza não pode ser algo que sirva como marketing pessoal para um político, para uma empresa. Não, ela tem que ser debelada. É preciso que haja, por parte do homem e da mulher de Deus, uma consciência de produzir políticas capazes de acabar com a pobreza. É preciso, sim.
ter casa, ter comida, ter estudo, ter transporte, ter segurança. Isso faz parte da vontade de Deus, mas Deus não desce a terra e Ele mesmo vai fazer. Ele levanta pessoas e coloca em postos de poder. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, não é para puxar saco daquele que está lá ou daquela que está lá e dizendo, mas Deus mandou orar, eu não posso denunciar o erro dele porque é ungido por Deus. É ungido por Deus e permanece ungido por Deus enquanto faz a obra de Deus, que é cuidar do seu povo. No momento em que essa pessoa não trabalha para acabar com a pobreza, no momento em que essa pessoa não trabalha para acabar com o sofrimento do povo, ela deixa de ser ungida de Deus. O mesmo Deus que derrama o óleo, ele limpa o óleo, ele tira o óleo. A unção é alguma coisa que chega e fica para sempre. Ela permanece enquanto a pessoa está na presença de Deus. Então, você, da comunidade cristã, você está acostumado a pensar de uma forma inteligente. Deus quer te usar, meu irmão e minha irmã, para ser sal e para ser luz, de uma forma inteligente. Eu posso, com um copo d'água, matar a sede de uma pessoa, com uma bacia de água. Talvez eu possa dar banho numa pessoa. Com uma cisterna, eu posso talvez dar água para algumas famílias. Mas com uma política pública, eu posso acabar com a sede num país inteiro. Vamos pensar nisso, vamos orar para que Deus tire do poder aqueles que não trabalham pelo povo. E vamos pedir que Deus levante homens segundo o coração dele, mulheres segundo o coração dele. Mulher e homem têm a mesma estatura diante de Deus, o mesmo potencial. Deus quer despertar você, homem, você mulher, para fazer a obra dele. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite de domingo. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor, nos ensine que o Senhor nos delegou o poder de escolher aqueles que vão governar sobre nós para acabar com o sofrimento e com a pobreza, para produzir riqueza na terra, não para um pequeno grupo, mas para todo um povo. Ensina-nos, Senhor, que nós não somos bois num curral eleitoral. Nós somos pessoas que têm o poder, no teu nome, de escolher, de pôr e de tirar, e de colocar outro se necessário for. Nós abençoamos, Senhor, aqueles governantes, aqueles que estão investidos de autoridade, mas que são segundo o teu coração. E aqueles que não são, tira, Senhor. Tira como o Senhor tirou Saul, tira como o Senhor tirou esse Herodes. Em nome de Jesus. Mas limpa a nossa pátria e traz, Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração. Que a bênção do Senhor esteja na tua casa, minha irmã, meu irmão, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja conosco e com vocês aí, em nome de Jesus. Amém.